Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre como vencer a ansiedade e a vontade de doces para emagrecer mais rápido. Bora pessoal, vamos entrando. Eu tô aqui no meu cafezinho. Que maravilha! No sábado aqui, uma live um pouco diferente, né? Que a gente costuma fazer as lives aí durante a noite, geralmente às 19 horas, e hoje nós vamos fazer uma live aqui às 9h30 da manhã, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, e hoje eu tenho um convidado aqui que o pessoal gosta bastante quando eu trago, que é o Paulo Frederico, que ele traz de uma forma mais descontraída, muito conhecimento e trata a respeito aí de ansiedade, compulsão, e tem tido excelentes resultados, né, com as suas mentoradas e seus mentorados também. E eu vim trazer ele aqui hoje para conversar com vocês e ajudar, né, para falar para vocês aí como vencer, né, a ansiedade e a vontade de doces para emagrecer mais rápido. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um convite, né, muito especial a vocês. Nos dias 30 de janeiro, 1º e 3 de fevereiro, eu vou estar fazendo a Imersão Low Carb 3.0, que vai te ensinar definitivamente como emagrecer em 2023 e ter uma vida saudável comendo comida gostosa de verdade. Então, eu conto com a presença de todos vocês. É 100% online, 100% gratuito. É só se inscrever clicando no link da minha bio, tá? Então vai lá, clica no link da minha bio e bora lá. Ó, a Ana já começou a falar ali, ó, que faz brigadeiro de banana e engana o cérebro. Fica saciada, né? Eu com banana não consigo. Banana para mim ela abre a porta do inferno e eu não, banana para mim não rola não. Eu fico com mais vontade de comer doce, eu fico, nossa. Porque de fato a banana, né, das frutas é uma fruta que tem bastante carboidrato, né? Então, o nosso corpo ele não diz, né, da onde está vindo o carboidrato. Para mim não funciona não. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver se o seu Paulo já chegou aqui. Paulo, seja muito bem-vindo aí. Deixa eu ver se tá. Bom dia! Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem com você? Maravilha. Tamo aí. Agora, melhor ainda, que as lives com você sempre são bem produtivas. O povo gosta bastante, porque a gente consegue tratar aí de várias coisas ao mesmo tempo, né? É alimentação? Deixa comigo, eu falo. Comportamento? Vai lá com o Paulo, que ele te dá Exato. uma letra aí muito boa. E, cara, obrigado aí mais uma vez por ter aceitado o meu convite, viu? Eu que agradeço, meu irmão. Rapaz, você estava falando aí da live, o pessoal gosta. Pessoal, a gente já fez cada live aqui que vocês não estão entendendo. Nós já fizemos live, a nossa primeira live foi uma live jantar. É, Nós bebemos vinho, ficamos um pouco alterados nessa ocasião, mas conseguimos manter o padrão da live. Temos é isso história aí. lá. É Galera, isso aí. eu que agradeço, tá, pela oportunidade, sempre gosto de falar, de ajudar, estamos aí à disposição, já temos uma parceria, inclusive minhas mentoradas, que eu estou vendo que tem algumas entrando aí, foi liberado um módulo lá com umas receitinhas do chefe Miranda dentro da mentoria hoje, tá? Então fiquem ligados aí. Óbvio. Vamos que vamos, meu chefe. Vamos ajudar essa galera a se livrar da vontade de doce. É isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Só relembrando aí, o tema da nossa live de hoje é como vencer a ansiedade e a vontade de doce para emagrecer mais rápido. Então, eu queria, basicamente, né, pessoal, ansiedade é quando uma pessoa tem uma preocupação intensa, excessiva e persistente, né? E medo de situações cotidianas, né? E pode ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração, né, ofegante, sudorese, sensação de cansaço, entre outras coisas, né? Ah, eu não tô, eu não tô falando quando a gente se refere a pessoas ansiosas, por exemplo, até
a minha esposa vai falar assim, meu Deus, tudo você fala que sou eu. Ah, não, mas peraí. Ela é uma pessoa, tipo, normalmente ansiosa. Não que ela tenha ansiedade, mas ela é uma pessoa ansiosa. Eu não estou falando desse tipo de, né? Porque são coisas completamente diferentes. A Exato. pessoa normalmente ser ansiosa, aquela pessoa imediatista e não sei o quê, cara, tipo, é normal, né? É um traço de personalidade. E não necessariamente, não é uma doença, né? Como o fato da ansiedade em si. Então, cuidado, né? Tentem diferenciar essa ansiedade de ser, né, uma pessoa ansiosa e para vocês terem noção do que de fato, né, do que de fato é. Então é o seguinte, Paulo, o que que você acha que as pessoas mais se queixam assim nessa questão da ansiedade? Você acha que as pessoas confundem muito o que é ansiedade e acabam se autodiagnosticando, né? Sabe? Eu acho que tem uma confusão absurda e eu queria a tua ajuda para desmistificar, porque às vezes a pessoa fala, assim, puta, eu nem tenho, né? Né? Cara, é assim, ó, essa questão do autodiagnóstico, até vou perguntar uma coisa antes, chefe. Você está me ouvindo bem? Teve duas pessoas que falaram que o meu áudio está baixo, tá? Tá, Tá tá, tranquilo? tá meio ruim, para falar a verdade. Tá um É, pouquinho ruim. É. cara, eu só tô com medo de ter que mexer aqui, eu tô achando que é o fone. Melhorou? Nossa senhora. É. O fone tá com pouco Nossa, bateria. até a tua voz tá mais. Eu não, nossa, eu nunca pensei que ia falar isso para um homem. Tua voz tá mais bonita Está agora. mais radialista da Rádio Tapereba 98 Agora FM. tá mais. Vamos lá, ó. Falando dessa questão do autodiagnóstico, cara, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer um pouco dolorida para muita gente, tá? Mas nós nos sentimos confortáveis em não fazer aquilo que precisa ser feito quando a gente tem uma desculpa. Desculpa falar isso, mas é uma realidade. A gente busca muletas o tempo todo e quando a gente busca muletas o tempo todo é para que a gente se sinta menos culpado de não fazer aquilo que a gente deveria fazer. Então o autodiagnóstico vem muito nessa linha. As pessoas confundem mesmo, cara, essa questão de ser uma pessoa mais agitada, né, ser uma pessoa mais ansiosa como uma característica dela, principalmente, vamos falar a verdade, né, nossa vida mesmo. Cara, por exemplo, eu tenho um grupo de mentoria com 150 pessoas. Eu tenho os atendimentos aqui, eu tenho minha família, eu tenho que buscar a filha na escola. Eu sou uma pessoa agitada. Eu sou, então, uma pessoa ansiosa? Cara, não, eu tenho muitas coisas para fazer no decorrer dos meus dias. Vida que segue, tá bom? Então, você ser uma pessoa mais agitada, mais ansiosa, é uma característica sua, perfeito? Agora, a ansiedade é uma questão completamente diferente. Recentemente, chefe, eu fiz uma live interessante, cara. Existe um estudo que fala assim, onde você coloca o teu pensamento, vai refletir automaticamente nas suas atitudes. Então, um exemplo. Depressão está intimamente ligado ao passado. Então, pessoa que normalmente tem depressão, ou ela tem uma culpa ou uma sensação ruim de algo que ela cometeu no passado e hoje ela vive isso. Ou ela tem uma lembrança positiva de quem ela era no passado. Olha que louco isso. E ela sonha, então, nós que vivemos no emagrecimento é mais ou menos assim. Ah, eu queria ter o corpinho que eu tinha antes da gravidez. Ah, eu queria ter o peso que eu tinha aos 22 anos de idade. Então, seria mais ou menos isso. Você resgatar uma lembrança do passado, né? De algo que você foi e você sente isso. Então, excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. As pessoas, cara, vou ser bem sincero para vocês, tá? O mundo hoje nos faz ser assim. Porque antigamente, cara, para você pedir uma comida, para você ter acesso a uma comida de fora, era telefone. Alô, tudo bem? Você tem filé parmegiana aí? Cara, para você fazer o pedido eram 5 minutos. Até chegar, não eram motoqueiros, empresas de motos trabalhando o tempo todo para chegar em 30, 45 minutos na sua casa. Hoje é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. A internet, para você baixar um vídeo, você baixa em 30 segundos. Na nossa época, de entrar na internet da meia-noite às 6, para baixar uma foto eram 10 minutos.
Então tudo está mais rápido e a gente se acostuma. Eu quero para agora. Eu quero emagrecer, o que eu posso fazer para emagrecer em uma semana? Eu quero mudar, eu quero ficar rico, o que eu posso fazer para enriquecer rapidamente? Então, essa questão da ansiedade, ela é estimulada pelo ambiente que a gente vive, cara. E vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não abrirem o olho, vai ficar cada vez pior, porque o mundo vai cada vez ir mais para esse caminho. Então, chefe, na boa, essa questão da ansiedade é isso. É viver de uma forma intensa algo que você não tem mais domínio, você não tem domínio ainda, porque está no futuro. E sofrer, e aí você colocou ali sudorese, taquicardia, você pode colocar inúmeros sintomas, dor de barriga, aí beleza. Então, essa seria um caminho básico para explicar a questão da ansiedade. Mas o foco nosso, onde que fica aqui? A relação disso com a comida. Se a nossa ansiedade, a nossa maneira de viver muito o futuro, nos causa dor, né? Então deixa a gente agitado, preocupado, essa dor, essa frequência acelerada, ela precisa ser depositada em algum lugar. Aí entra a questão. Normalmente, a maioria das pessoas deposita em comida errada. Deposita no doce, porque é ali que elas encontram o prazer para aliviar, ou seja, o alívio daquela questão da ansiedade. E ali também tem toda a ligação, né, muitas vezes, com a infância, né? Sim. A gente lá atrás, é só você lembrar um pouco. Ó, faz esse negócio aqui que depois você vai ganhar um doce. Exato. E ralou todo. Ai, toma aqui água com açúcar para acalmar. Exato. Então, ela cresce e está esperando a água com açúcar. Exato. E ela não vinculou ainda essas coisas ainda, que muitas vezes você vai passar por um certo sofrimento, vai ter água com açúcar. Cara, né? Se toda foi legal. pessoa buscar isso, aí não tem como, né? Foi legal você falar isso. Oi, Carlinha, tudo bem, meu amor? Ó, deixa eu falar um negócio legal aqui. Existe uma área do nosso cérebro, pessoal. Ela tem um nome meio difícil, tá? Chama tegmental central. Ela é uma área, mais ou menos assim, aqui, ó. Que é como se fosse uma área básica, fundamental e principal do cérebro, tá? É assim. Você está em um momento de estresse, em um momento de extrema ansiedade. Perfeito? Aí você vai lá e chegou cansado do trabalho, brigou com o patrão, o traste do marido não chegou ainda do trabalho, deve ter certeza que foi no boteco beber cerveja com os amigos. Você está nervosa e você pede um lanche maravilhoso, recheado de muita maionese, bacon e tal, um pãozinho, uma batata frita e um refrigerante. Aquele momento trouxe para você alguns minutos, né, ou meia hora de prazer. Como que é essa história de prazer? Essa área tegmental central é a área, como que eu posso dizer? Ali é a raiz dos neurotransmissores de prazer. Então é ali que existe a identificação de um momento de prazer e a liberação de neurotransmissores de prazer. Então, principalmente dopamina ali. Então, quando você tem um doce, sabe aquele doce cremoso que você comeu no momento certo, a água com açúcar que te deram para te acalmar enquanto te cuidava, aquele momento é registrado no teu cérebro por essa área maledeta, que é uma área assim que libera o hormônio do prazer para mostrar, olha, esse padrão aqui precisa se repetir, porque nesse momento eu tenho conforto. Então, todas as vezes que você for ter um momento de dificuldade, automaticamente essa área do cérebro vai falar, opa, eu sei a solução para a gente sair desse BO. Sabe essa tristeza, essa ansiedade, essa taquicardia que você tá? Vamos resolver pedindo aquele doce. Então, cara, isso que você falou é muito real, velho. Muito real. Aqui em terapia, olha uma ideia, uma história só para vocês entenderem. Teve uma menina que ela teve uma história um pouco complexa na infância. Isso ela me autorizou a falar, tá, pessoal? Por isso que eu tô contando essa história. O pai e a mãe sempre se separaram muito cedo, ela quase não teve convivência com o pai, e a mãe, muito batalhadora, cuidava da casa como uma leoa, trabalhava muito, via pouco a filha, né? E aí um dia essa mãe, percebendo que ela estava dando pouca atenção para a filha, o que ela fez? Ela falou, filha, a mamãe pediu um dia de folga no trabalho e hoje nós vamos ter um momento maravilhoso juntas. Pegou ela de manhã, não levou ela para a escola, foram passear na casa da avó, tomaram café da manhã na casa da avó, no almoço foram no shopping, almoçaram no shopping, brincaram nos brinquedos. 4 horas da tarde, mais ou menos, voltaram para casa. Voltaram para casa,
E a mãe falou assim, tá com fome? Ela falou, estou. Vamos fazer um piquenique? Legal. Estenderam uma toalha lá no fundo e pegaram o que tinha na geladeira e no armário. Só doce. E tinha donut, tinha pudim que tinha sobrado, bolacha, café doce, pão, bisnaguinha. Fizeram aquele café. Quando ela contou essa história para mim, chefe, esse momento dela, ela se emocionou. Ela falou assim, Paulo, esse dia foi um dos dias mais especiais da minha vida. Comparados, inclusive, ao dia de que eu tive meu filho, por exemplo. Eu coloco como os 2 melhores dias da minha vida. Olha como foi especial para uma criança esse dia. E esse dia envolveu doce. Esse dia envolveu o horário que ela comeu doce. Esse dia envolveu não só o doce, mas foi o momento que a mãe dela mostrou para ela assim, meu amor, a mamãe se importa com você. Eu tô te dando atenção. Chefe, a hora que eu chamo isso aqui em terapia de despertar. Quando a pessoa ela cai na real, a pupila chega a dilatar. Ela faz assim, ó, Paulo, eu falei o quê? Todos os dias, 4, 4:30 da tarde, eu tenho um desejo absurdo de comer doce. E olha, muitas vezes, sabe o que eu faço? É mais ou menos o horário que eu saio do trabalho. Eu vou na minha mãe para comer doce com ela. Então, assim, lógico que nem todas têm uma história assim, mas isso mostra que existiu algum momento que você estava com alguma dor, com alguma necessidade. Essa dor foi curada por um momento especial. Esse momento especial provavelmente envolveu o alimento, o tipo de alimento que você diz ser viciada, tá? E é por isso que, nesse momento, naquela área do cérebro que eu falei agora, foi liberada a dopamina, registrado o momento de prazer e a partir daquilo foi implantado o hábito. Todas as vezes ele te pede a mesma coisa. Então, assim, isso é uma realidade. E eu vou dizer uma coisa, quanto mais você repete, chefe, mais forte essa situação fica. Mais vontade você tem, mais dominado você fica. É muito louco, cara. Com certeza. Essa questão com doce não é brincadeira mesmo. E as pessoas acreditam bastante. E eu vejo que muitas vezes nessa transição é muito importante, né, colocar porque assim, tem de haver um sofrimento absurdo. A gente pode colocar até um doce low carb nessa fase de transição. Perfeito. É muito Perfeito. interessante para poder fazer o desmame, né? Eu acho que é muito interessante aí. E uma coisa, eu acho que é bem interessante falar que, além disso, né, o que eu acho que mais acontece também, porque você pode parar para pensar agora. Olha só, a pessoa ela tinha uma vontade absurda às 4:30 da tarde, ali, às 4, 4:30 da tarde. Provavelmente ela almoçava ali meio que 1 hora da tarde, Sim. voltava ao trabalho, e ali, naquele momento ali da tarde, era um momento que ela já, numa alimentação convencional, já estaria fazendo mais uma refeição, né? Perfeito. Ou seja, ela deixou chegar a fome, né? A fome. E provavelmente ela também não come, ela tem um aporte proteico adequado. Exato. Aquela que come só um filezinho na hora do almoço, depois vem insulina lá em cima e né, o que acontece? Essa hora é a hora que você tá louco por comer um doce. Exato. Né? Então, tem várias questões aí que muitas vezes a pessoa tem uma alimentação bem interessante, com baixo carboidrato e com um aporte legal, ela não vai sentir ou vai sentir bem menos essa necessidade, né? Menos essa necessidade. E se mesmo assim ela tiver, né, em dias específicos, colocar um docinho low carb não vai fazer mal, porque eu acho que demonizaram tanto. Eu até vi que você fez um post sobre opções, né, de doce low carb. Foi hoje, ontem. Hoje. Enfim. Agora de manhã. E então, assim, só para você ter noção, o quanto as pessoas hoje estão demonizando. Ah, porque o doce low carb. Gente, vocês querem mudar a low carb no meio? Já deu certo para mim, Exato. Deu certo para um monte de gente. Para, só para. É isso. Só para. E entrou É os agora. extremistas, né, velho?
eles querem dizer que, não, que não pode comer doce low carb todo dia, não pode comer pão low carb todo dia. Tá, cara, vocês estão voltando à dieta normal, à dieta flexível. Exato. O povo está querendo voltar a contar caloria. É O povo isso. está querendo controlar tudo de novo. Caramba, tá errado. A gente entrou na low carb justamente por isso, por não ter que dar satisfação uma folha de papel que te diz quantas calorias você precisa. Eu estou falando isso em casos, eu estou falando na maioria dos casos. Não estou Perfeito. falando em casos específicos, por exemplo, né, no caso de ganho de massa, né, de Não, bulk, as questões. ou de ocasiões específicas por conta, né, nutricionista que passou, enfim, isso é outra história. Mas estou falando de pessoas normais que querem começar a fazer ou já estão fazendo uma dieta low carb, que começou Perfeito. a falar, não, você tem que comer isso, você tem que calcular isso, calcular aquilo. Não, cara, se você tem que calcular isso, você volta à alimentação convencional, Exato. tá? E alimentação convencional não é aquela dieta flexível de ficar controlando os pontos ou controlar as calorias por dia. E não é essa a ideia, né? A ideia é justamente entender que uma alimentação saudável é baseada em comida de verdade e manter uma proteína mais alta do que o normal está acostumado, né? Perfeito, perfeito. Cara, é assim, ó, o que você falou complementa uma coisa que eu já estava pensando em falar aqui. Vocês percebem, pessoal, como essa questão do doce, e até agora nós estamos falando da questão do vício no doce, que faz vocês dizerem que comem porque tem ansiedade. Você viu que até agora a gente não falou de ansiedade, né? Só estamos falando dos desgastes da vida que podem ser um gatilho para você lembrar de um hábito que já está implantado em você. Ponto. Só que é tão injusto, né? Porque eu falei somente da questão da liberação de neurotransmissores de prazer. O chefe já trouxe a outra visão, que é uma visão que vai além da questão hábito e da questão de liberação de hormônios de prazer, que é a questão nutricional. Quando você come comida errada de forma consistente, ou seja, várias vezes no dia, tendo vários momentos de pico de glicose e vários momentos de ação de insulina, o seu corpo se transforma em uma máquina de pedir mais comida, de armazenar mais energia e se tornar cada vez mais acima do peso e cada vez mais dependente de comida e, se possível, comida rica em carboidratos. Só que aí que tá. Vocês que estão nessa live, ó, se lascaram. Porque até esse momento vocês não tinham muita ideia disso. Mas agora vocês têm consciência. E quem tem consciência agora tem responsabilidade de começar a agir. Então, essa história que o chefe colocou aí, ó, é dia 30 que começa, né, a imersão? Dia 30, Se inscreve na imersão, porque agora é o momento de aprender. Olha só, nós falando de ansiedade... Tá, então beleza. Primeiro conclui esse teu pensamento. Ó, dia 30, dia 1º e dia 3 de fevereiro. Tá? Então, vocês vão aprender muitas coisas, tá? E eu vou te ensinar como emagrecer definitivamente em 2023, ter uma vida saudável com uma vida gostosa. E o que me chamou bastante atenção, nós estamos falando de ansiedade, ali, ó, a Paty, fotógrafa, assim, ó, voltando para a low carb, para destravar 3 semanas, começar a ver a balança baixar, ela está perguntando, né? Para começar, ela já quer ver a balança baixar, ela já quer, né, e destravar não sei o quê, ela já quer, sabe? Beleza, eu sei que é o que você espera, é óbvio, senão... Pode acontecer, pode acontecer. E tá tudo bem, só que calma com a sua expectativa, vamos acertar as expectativas. Perfeito. Uma expectativa muito grande, o tombo também é muito maior, né? Porque eu costumo dizer, eu prefiro sempre colocar uma meta, tipo, se eu tenho 30 quilos para perder, coloco uma meta de 3, 4 quilos, não coloco uma meta de 10 quilos. Exato, exato. E assim, ó, quando você se posiciona com essa expectativa ruim, aí a gente fala um pouquinho de ansiedade, as chances de você desistir e de olhar o que está acontecendo de uma maneira errada são muito grandes. Vou dar um exemplo. Recentemente eu fiz o Desafio Detox. São 3 dias de desafio gratuito. Olha que interessante, chefe. Eu tive pessoas que perderam 3 quilos em 3 dias. Sim. Aí dentro dos grupos teve uma pessoa que falou assim, estou decepcionada. Aí eu falei, por que, lindeza? Ela falou assim, eu só perdi 1 quilo em 3 dias. Então olha só. Presta atenção, pessoal. Fica cansado, né? Exato. Eu estou sofrendo, sem passar fome, comendo carne à vontade, legumes, verduras, um monte de opção. Estou sofrendo
3 dias só perdi 1 quilo. Olha que interessante, quando a sua expectativa está desalinhada. Eu falei a seguinte questão para ela, eu falei assim, meu amor, quem só perde 1 quilo a cada 3 dias, eu não sei se você sabe, dentro do mês nós temos 30 dias. Então, se você perder 1 quilo a cada 3 dias, nós estamos falando que você vai perder 10 quilos em 30 dias se isso se repetir, porque é muito pouco, né? Então, 10 quilos em um mês. Então, eu estou falando que em 2 meses você perde 20 quilos. Eu estou falando que em 3 meses você perde 30 quilos. É pouco ou é muito? É claro que não vai ser assim. Não. Vai perder 1 quilo a cada 3 dias. Mas vocês percebem como 1 quilo em 3 dias não é pouco? Mas o que eu notei aí, né, de acordo com o que você acabou de falar para mim, é que ela se baseou nos outros, né? Comparação. E ela não sabe se aquela pessoa pesava 150 quilos e ela pesa 70. É óbvio que ela vai perder mais peso. Muito mais fácil alguém de 150 perder 3 em... Em porcentagem, é capaz de ela ter perdido mais que a outra pessoa. Tá aí. Esse é o porém, que a pessoa não consegue chegar. Mas eu entendo ela, eu entendo. Sim, eu entendo perfeitamente. Eu já passei por isso também, em apenas querer ver a balança. Eu, quando era mais novo, só para você ter noção, os meus pais tinham esteira em casa. Sim. E eu, na infância, muito complicado a questão de peso e não sei o quê, eu sempre me apegava muito. E eu fazia o seguinte, cara, eu corria na esteira e ia me pesar. Tipo, Te entendo, eu te entendo. Eu tô rindo porque eu fazia a mesma coisa. Eu corria na esteira, pô, imagina, suava, perdia líquido, ia lá e me pesava. Via, não, ainda não deu. E voltava, corria mais e tal. Tipo, é desidratar. É ridículo, mas é uma meta de hidratação. Apenas isso. Não podia tomar água durante, porque senão não tinha, né? Não ia compensar direito a questão. Então, cara, só para você ter noção do quanto isso claro, isso eu acho que eu tinha na época uns 15 anos, 16 anos, mas já vinha daquela essa questão aí do peso. O povo, eu já vi gente, Paulo, reclamar para mim, falar assim, ó, nossa, eu não perdi nenhum quilo em uma semana. Eu notei que eu entrei numa calça que eu não... as medidas mudaram. Mas eu não emagreci. Eu falo, meu Deus do céu, caramba! Você prefere número menor na balança ou você prefere entrar na calça que você não trava, cacete? Eu costumo responder assim, ó. Essa história aí eu costumo falar assim, ó. O que você prefere? Que as pessoas olhem para você e digam, nossa, como você emagreceu? Ou você prefere tirar uma foto da sua balança e sair mostrando para os outros para provar que você emagreceu? Aí a gente tem uma loucura com o número de balança que é absurda. Mas, ó, eu entendo, cara. Eu entendo assim, ó, quando a pessoa ela quer mudar, chefe. Porque, assim, as pessoas que chegam para ter acesso aos nossos trabalhos, que todas querem buscar emagrecimento, existe um ponto de virada de chave, no meu ponto de vista. É o momento do chega, né? É o momento que ela fala assim, não aguento mais. Eu não quero mais ser assim. E a partir daquele momento, as pessoas precisam entender que a cada dia que se passar, elas estão mais distantes da visão ruim que elas têm de si mesmas. Só que, mesmo que você queira uma mudança rápida, ela não vai acontecer do jeitinho que você quer. Você precisa ter consciência disso. E existem ferramentas que você vai fazer no decorrer dos dias, que vão te fazer chegar lá. Então, aqui, ó, voltando na questão do doce, eu vou deixar para o chefe falar mais essa questão de densidade nutricional e qual é o efeito metabólico, né, que isso vai trazer na diminuição de fome, diminuição de vontade de doce. E vou continuar na explicação aqui de como resolver aquela questão da liberação de hormônio de prazer num hábito errado. Saibam de uma coisa, pessoal. Essa área tegmental central do cérebro, ela não é a vilã da história. Ela só é uma área responsável por identificar momentos de prazer, perfeito? E liberar neurotransmissores coerentes e proporcionais àquele momento de prazer para aquele hábito se repetir. Ponto. Só que olha que interessante. É possível você ter prazer em situações boas também. Vou falar um exemplo para vocês. Vocês já comeram a torta de limão do chefe Miranda?
a massinha, aquela massinha podre que é tradicional, o mousse de limão, merengue em cima. Se você tiver até um maçarico em cima, dá uma maçaricada. Vocês já comeram? O prazer é o mesmo de comer uma torta de limão tradicional. Sabe aquela raiva que você tava antes de ir para academia? Você falava, mas não vou para academia. Aí você foi, deu aquele treino massa, correu na esteira, saiu de lá se sentindo a mais gostosa do mundo. Sabe aquela sensação? Liberação de prazer. Liberação de neurotransmissores de prazer. É possível você fazer o seguinte. Esse hábito de vontade de comer doce, ele faz parte da sua vida. Ele faz parte dos seus hábitos diários, faz parte do seu contexto alimentar. Como que eu faço, Paulo, para eliminar? Eliminar vai ser difícil. Só que hoje, comer o doce ou ter a refeição errada, talvez seja o único momento de prazer do teu dia. Por isso que ele é tão forte assim. Se você criar hábitos, ou situações, ou alimentos que vão te trazer momentos de prazer, você começa a ter mais opções de ter prazer no momento da angústia, da ansiedade, e aquilo que era muito forte se torna apenas mais uma opção. Então, fazer uma receita low carb correta, principalmente nesse início, nessa fase de desmame do açúcar, é primordial. Você conseguir ter uma boa escolha, por exemplo, cara, eu tenho um prazer quase que orgástico de comer iogurte, e whey de cookies e morango congelado. Mistura, faz uma mistura cremosa, deliciosa, rica em gorduras boas, com quase 30 gramas de proteína e come igual um danoninho, cara. Então, assim, não é o mesmo prazer de comer um bolo no pote. Não é, mas é prazeroso também. Essa é a vida adulta. O grau de comparação, né? Porque o que eu digo? O cara leva uma alimentação totalmente básica, faz sim tanto prazer como foi. Agora, se ele tem uma alimentação mais regrada, né, ele é uma sobremesa de verdade. Isso para ele, para mim hoje, é um whey com alguma coisa e tal. Eu faço direto picolé, né? Whey, várias coisas. Então, esse nível, a comparação é para mim, né, mais justa, né? Se eu levo saudável, ter algo saudável é muito delicioso. Agora não queira o cara que toma coca de coca normal por dia com um bolo lá, bolo cheio de açúcar, querer oferecer para ele muitas vezes um bolo. E assim, ainda mais que eu vou te falar, porque normalmente os bolos low carb a gente já está chegando aí numa qualidade surreal, né? Não, absurdo. Uma qualidade assim que a gente nem consegue dizer que é e que não é. Tanto que os diabéticos hoje eles não passam mais necessidade, não, porque já tem coisas maravilhosas. Exatamente. E eu continuo trabalhando nisso, elaborando cada vez mais. Tanto que até, né, por exemplo, dentro da escola, lá os meus alunos têm um mix de adoçante que eles dizem que é tipo, que eles conseguem sentir o gosto de açúcar. Tipo, açúcar. Sim. Eu trouxe para minha. Só para você ter noção, cara. Até vou mostrar que tá aqui. Porque trouxe para minha esposa. Olha isso aqui, cara. É um pudim. É um pudim low carb, calda de caramelo mesmo, né? Que eu faço com esse mix e tudo mais. Então, assim, e esse aqui ainda, por cima, é proteico. Que demais, velho! Ele ali tem 25 gramas de proteína por potinho, só para você ter noção. Então, assim, o sabor é delicioso, maravilhoso e tudo mais. Pessoal, gosta bastante. E a gente está puxando o povo para cá, né? Porque a gente tem coisas maravilhosas para oferecer. Às vezes precisa de uma fase de adaptação, né? Uma fase de adaptação. Perfeito. Eu sei lá quando eu era quando eu era pequeno, eu tinha esse negócio de peso e tudo mais, e eu comecei a trocar o refrigerante por refrigerante diet, né? Sim.
cara, eu vou te falar, eu depois de uma certa idade, eu não conseguia nem. Eu não tô falando que é saudável tomar refrigerante, tá? Não tem nada a ver, mas enfim, É uma opção. depois de uma certa idade, eu tomar o refrigerante com açúcar, né? Só porque eu preferi o refrigerante da. Então, assim, é É possível, estranho, cara. Eu sinto a mesma coisa. é possível, eu não consigo mais tomar o outro porque o sabor do açúcar em si. E sem falar, né, meu amigo, que você troca 0 calorias, né? De um copo ali de refrigerante zero por não sei quantas calorias, 100 calorias, um copo de refrigerante Exato. Exato, por aí. necessárias. E, opa, tá picotado? Eu não sei, O não. seu, o seu áudio ele tá dando uma picotadinha, mas assim, dá para entender normal, mas tá dando uma picotadinha assim. Beleza. Então não sei o que que é. Acho que estava minha internet aqui agora. Mas enfim, então é basicamente isso que depende do grau de comparação que você coloca as Perfeito. coisas. Perfeito, perfeito. Fala um pouquinho dessa questão da densidade nutricional rapidamente pro pessoal aí, chefe, para ajudar nessa questão do doce. Pô, eu sempre acho fundamental, né? Primeiro, qualquer doce low carb vai ser melhor do que um doce convencional. Porque, apesar de alguns até mais calóricos, eles pelo menos não vão te dar aquele gatilho, né? Por conta da insulina, né? A insulina Perfeito. está lá em cima e a insulina te faz sentir vontade de comer mais doce. O teu corpo é como se precisasse de mais energia de forma fácil. E qual que é a forma de energia fácil? Carboidrato, né? Carboidrato. Então, o carboidrato é a forma de energia mais rápida que tem. Então, pelo menos você não vai ficar essa vontade louca. Vamos lá. Depois que você já consegue trocar facilmente o seu tempo por um doce low carb, a gente pode começar a reduzir um pouco essa questão da quantidade calórica e colocar um pouco mais ali de proteínas, né? Porque além de você estar consumindo um docinho, né? Você pode colocar mais proteína. É o caso de um desse que tem 25 gramas de proteína por cada, Demais. né? Eu faço aqui com a minha esposa também, sempre faço picolé. Então, faço picolé com whey. Cada picolé tem ali 15 gramas de proteína. Pô, você está comendo um picolé com a mesma quantidade de proteína que Exato. o filé, né? Exato, exato. É o que eu falo do meu iogurte com whey lá, cara. É 30 gramas de proteína tem naquele negócio, cara. Que top. Então, você começa a ver que tem coisas mais interessantes. Daí, muitas vezes, ei, custa tanto. Mas eu não estou falando, cara, assim, que fundamental o whey. Porém, ele não é tão que você divide, né, pelas porções que você vai consumir e pelos benefícios que você vai ter. Essa questão do preço, deixa eu só fazer um adendo. Eu faço muito isso dentro das mentorias, cara. Eu falo assim pro pessoal, né? Olha, você, quando vai pedir uma pizza, né? Ou vai pedir um lanche, cara, não sei na região de vocês, mas aqui na minha cidade, uma pizza de qualidade é R$ 70, R$ 80. Não é das melhores, tá? É isso aí. Uma boa. Cara, se come eu e minha família, a gente come basicamente no mesmo dia. Sobrar 1, 2 pedaços pro dia seguinte, né? E é muito louco que quando a gente compra um negócio que vai nos ajudar, a gente é mesquinho com relação ao dinheiro. Quando é pra... A gente não se preocupa. Então, galera, o whey, no mês inteiro, eu e minha esposa, nós demoramos assim, uns 40 dias para utilizar um pote de whey no mês, tá? Um whey de qualidade, hoje você vai pagar ali 140, 139, 130, dependendo da promoção que você acha. No mês. E às vezes a gente come em 2 pizzas a quantidade de um whey. Então, estamos aqui fazendo uma live para promover o whey. Não, estamos aqui para promover para vocês ideias, estratégias que possam facilitar o dia a dia de todo mundo. Entendeu? Então vai lá. Mas não tem coisa melhor, né? Não adianta a gente falar por que eu vou falar de outras coisas, sendo que é o que eu faço também. Então, eu tô querendo vender o whey, eu tô querendo vender a minha estratégia, né? Aquilo que eu faço na minha vida. E Perfeito. tem certo, porque
eu não sei se o pessoal chegou a me acompanhar, eu fiz um post ainda bem no dia 2 de janeiro, dizendo que eu engordei. E eu engordei mesmo. E foi uma etapa assim, que eu pensei muito se eu falava ou não falava, porque ia ter gente que, né, pô, mas ele vende uma coisa e não dá certo. Não, mas é isso aí mesmo. Tem que mostrar, E eu cara. peguei e falei, cara, eu vou falar, independente. É E isso. porque muitas vezes eu sei também que as pessoas estão nessa, né, estão presas né, nesse sentimento, tipo, ah, não deu certo para mim, não deu certo para mim, dá certo para ele lá. Ele que está lá na internet dá certo, para todo mundo que está na internet dá certo e para mim não dá. Não é, Sim. não dá momento de erro para mim. Fiquei Perfeito. os motivos, né, no post. Então, assim, Perfeito. para mim foi sabe aquele, tem um meme, fala, pô, calculei tudo errado, né? O Sim, sim. que aconteceu para mim? Fiquei calculando para fazer um booking, né, para ganhar massa e só não calculei que logo depois, no momento de eu começar o cutting, eu ia viajar para a gente ficar 20 e poucos dias fora com a minha esposa. Sim. E que ali a gente comer não é o problema, né? As carnes, mas só que a gente ia Sim. comer carne, porém a gente ia tomar bastante vinho, e algumas escapulidas ali bem frequentes. E aí, quando eu voltei por ter escapulido várias vezes lá, eu continuei meio que escapando com uma certa frequência, né? Sim. Isso não deu certo, né? Porque eu costumo Entendi. pessoal que às vezes tem gente que me fala assim, eu faço mais ou menos low carb. Vai. Não tem como fazer, Exato. fazer carb até meio-dia e depois do meio-dia você comer um pote de sorvete. Exatamente. Tem Exatamente. cabimento isso. É do contexto do dia, então não tem como fazer. Perfeito. É aquela frase clichê, né? Não tem como estar meio grau. Você tá ou não tá, tá? Exato. Então, e aí eu acabei dando o junto controle e eu agora no início de janeiro já falei, cara, aqui ó, vou voltar, voltei com tudo, controlando muito legal, perdi tipo em 7 dias já 2,4 kg e na outra semana fazer outros posts falando sobre isso também, que eu acho que Perfeito. ajudou bastante gente, incentivou bastante gente e muitas vezes o que eu considerava antes uma coisa assim o que as pessoas vão pensar, hoje eu vejo, nossa, olha quantas pessoas eu consegui ajudar Com certeza. falando a verdade, né? Muitas vezes elas acham que o lado aqui, nosso lado é completamente feito. E a gente hoje só consegue ajudar pessoas porque a gente já passou por isso, né? Exato. Não tem como É bagagem. não tem como você ensinar alguém a fazer alguma coisa que você não passou, Com certeza. né? Tá? Não tem condições, você não vai conseguir. Então, Perfeito. Paulo, você estava falando de uma coisa, daí veio esse assunto. Eu pedi para você falar um pouco da questão assim, metabólica mesmo, né? A densidade nutricional. Por exemplo, o chefe voltou, pessoal, com certeza, nos primeiros dias ele teve mais fome, mais vontade de doce, por quê? O corpo dele, o metabolismo dele vinha de uma alimentação, né? Mais ruim. Agora ele corrigindo, priorizando a densidade nutricional, está voltando para o eixo rapidamente. Era mais ou menos isso que eu ia falar para você pedir para falar aí. Tem um caminho, né? Quando eu fiquei muito tempo muito fiel ao low carb, muito Sim. fiel. Então isso me ajuda demais no meu retorno agora, porque eu falei vou voltar e voltei. Perfeito. Daquela primeira motivação, né? Aquele primeiro que não sei de onde que vem, precisa dele, pega para vai. E foi. Para mim é mais fácil do que Perfeito. se eu quisesse começar nada ou se eu tivesse começado e fugido, começado e fugido. Então hoje Exato. eu posso sair um tempo para eu voltar, é mais fácil, é mais tranquilo, né?
Perfeito. O chefe, outra coisa que eu queria falar aqui, cara, que até complementando aquela questão mais de liberação hormonal, né? Mais, vamos dizer assim, algumas dicas mais subjetivas. Então, primeiro dei a dica aqui para você trazer para a sua vida, para a sua rotina, através de alguns alimentos, como o próprio chefe oferece muito disso para vocês, de alimentos de sobremesas low carb, esse pudim que não se vira, você vai ter que me passar essa receita, eu não passo de mim. Voltei. Mas também assim, então além dos alimentos que vocês podem implantar para trazer prazer, atitudes. Teve uma pessoa que comentou assim, isso que o Paulo está falando é verdade. Quando eu pinto, eu me esqueço de comer. Então, assim, são atitudes, né? Ou ir para uma academia, não que você precise de academia para emagrecer, mas... Vai pintar um prédio, então. Vai pintar um prédio, exatamente. Tem gente que vai precisar pintar a rua inteira, mas que pinte alguma coisa, né? Fazer uma academia. Largou a profissão, vai virar pintor agora. Exatamente. Cara, fazer alguma coisa que te promova prazer. E automaticamente você vai criando hábitos que, além do comer errado, também vão te promover prazer. E você vai facilitando. Então, aquele hábito ruim vai sendo enfraquecido, porque até agora ele era o único. Segunda questão é o que o chefe falou. Então, existe um fator que faz você querer comer doce, que é um fator mais subjetivo, um fator mais de hábito, um fator dessa questão da liberação dos neurotransmissores. E tem a questão hormonal também, voltado da alimentação. Come muito carboidrato, pico de glicose, pico de insulina, cai glicose, vontade de doce, né? Então, quando você prioriza a densidade nutricional dos alimentos, automaticamente o ciclo começa a se tornar um ciclo de comer menos e menos vontade de doce. Perfeito? Só que tem uma questão que é assim. Olha lá, ó. Ana Takigami. Mas o que fazer na hora H quando te oferecem um bolo de chocolate maravilhoso e você sabe que aquilo é um gatilho para a compulsão? Como agir naquele exato momento? Sabe essa vontade que vocês sentem? Aí, Ana, esse desejo, isso tem nome, tá? Isso chama, é um termo que a nutrição roubou de outras áreas, tá? É um termo utilizado para quem é viciado em algum tipo de substância química, né? Droga, álcool e tal. É um nome chamado craving, tá? O craving, se você for traduzir ao pé da letra, seria algo como se fosse tipo assim, fissura, desejo extremo, né? Saiba o seguinte, craving dura, em média, 15 minutos. Então eu vou dar uma dica para você. Sabe quando vem aquele desejo absurdo, você fala assim, eu quero comer isso agora. Sabe aquele desejo? Antes de você pegar o celular e abrir o iFood, espere 15 minutos. Faz o seguinte, pega seu celular, coloca ele para despertar em 15 minutos, vai na cozinha, toma vergonha na cara e seja adulta e toma água. Outra solução para isso depois você dá essa daí, Tá. vai lá. Então, ó, coloca o celular para despertar, toma um copo d'água. Quando o celular despertar, 15 minutos depois, você vai decidir se você vai ou não pedir o doce que você quer pedir no iFood. O craving dura, em média, 15 minutos. Para deixar o chefe falar, vou finalizar com a seguinte frase. Você já viu em alguma notícia de jornal assim, Paulo, homem morre de vontade de tomar açaí. Fulano morreu de craving fulminante. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas morrem de fome, de acidente, de tiro, de um monte de coisa. Mas de vontade, eu nunca vi ninguém morrer. Então, espere 15 minutos que, na maioria das vezes, você vai vencer esse craving. Beleza? Vai, chefe, dá outra opção aí. Aprendam a se organizar. Tenham coisas em mão. Tenham as coisas em mão. Perfeito. Tipo, o que acontece? Cair em tentação é sim uma escolha. Por quê? Primeiro, você tem que escolher cair, mas você poderia já ter deixado uma coisa para esses momentos. Com certeza. E não adianta também, por exemplo, você vai para uma festa de criança com fome. Pô, abençoada, é sacanagem, né? Óbvio que você vai ficar lá sofrendo, né? Então, assim, se você vai para uma festa de criança e não tá afim de sair, naquele momento, você tá muito perto ali, tá muito receptor, né? Então, ou você tem algum objetivo, coma antes de ir. Caso contrário, você leve em um momento,
você deixa um docinho sempre pronto, congelado, você deixa alguma coisa mais engatilhada ali na sua geladeira. Por Perfeito. exemplo, eu sempre tenho aqui em casa o ovo de codorna. O ovo de codorna, ele salva vidas, porque, que geralmente a gente quer pegar o que tem mais rápido, e geralmente Sim, mais rápido não é o mais interessante para nós. perfeito. Mas o ovo de codorna é uma coisa interessante. Então, vale a pena. Ah, mas codorna, então nem é fome, é só vontade. Né? É Exato. só vontade. Então você nem está precisando daquilo. Vai fazer outra coisa, vai se ocupar com outra coisa. Né? Perfeito. Organizar é fundamental. Deixar marmitas prontas, deixar as coisas ali. E o bom dá para você para ajudar a fazer, né? Vai do domingo que seja. Cara, em algum momento você vai ter que tirar um Perfeito. certo, né? Você vai ter que tirar um tempo. Ah, mas daí ah, beleza, você também não quer fazer nada, então daí a gente não pode ajudar vocês, né? Você tem que Milagre tirar, não fazemos ainda. reserva um tempo aí com a família, vai descascando isso aqui, vai fazendo isso, vai não sei o quê, vai não sei o que eu vou fazer, fazendo ali. E fechou, cara. Junta esse momento também. Coloca os filhos também para fazer. É importante eles terem noção do trabalho que eles Ouvir crescem isso achando aí. que a comida. Né? Então é muito importante as crianças terem noção do trabalho que dá, até para dar valor à alimentação, para dar valor aos alimentos em si, né? Ao momento ali. Outra coisa, não coma as coisas em pé, não coma na frente da geladeira. Sim. Sempre dificulte o processo, mas não é só dificultar, é que até ele vai se tornar mais gostoso. Então monta a mesa, coloca uma toalha, coloca o prato, né? Isso funciona, pessoal. Muito. Senta e come. E outra, beliscar, você não tem noção do volume que você está comendo, né? Quando você monta o seu prato, você tem noção da quantidade, você vê bastante coisa. Agora, se você vai comendo um pouco aqui, um pouco ali, você come 2 pratos facilmente e não se sente saciado, que na verdade não é que você não deu tempo, né, de se sentir saciado. Então, cara, é basicamente isso, né, Paulo? Show. Ó, fizeram uma pergunta ali sobre qual whey nós indicamos. O que você faz de uso aí? Cara, eu uso, eu gosto bastante, que é de leite em pó da Evolution Nutrition, Sim. tá? Ele é neutro e dá para várias, né? Ele é Perfeito. legal. E tem outro que eu uso, que até tem um cupom de desconto, que é o da Muscle Supplements, que é da MS. Certo. Tem o cupom da Chef Miranda, que o pessoal consegue um desconto, que eu uso o 3W deles, que é bem legal, né? O 3W. Que daí eles têm chocolate, baunilha e morango, que eu gosto. Show. Não, show. Porque assim, pessoal, a ideia é assim, ó. Existem algumas técnicas para você saber a questão de whey de qualidade, tá? Então vamos colocar assim, ó. Ideal é não passar de 10, 12% de carboidrato em cima da dosagem total, tá? Então, se você tem lá 40 gramas a dosagem lá de 1 scoop, 2 scoops, não passar ali de 4, 4,5, estourando 5 gramas de carbo, tá? Então, essa é uma ideia bem interessante. Além desses dois que o chefe falou aí, eu gosto muito da Integral Médica, o puro, né? Eu acho um ótimo custo-benefício. Tem sabores muito gostosos também. E a Dux Nutrition também. É uma marca bem legal. Tem várias marcas. O concentrado dessas duas, eu acho que tem 4 gramas de carboidrato para cada dosagem. Eu estou usando até, Paulo, o da Growth. O da Growth. Já tomei Growth, já é gostoso, hein? Eu, assim, para falar a verdade, não é nada assim, nossa, né? Que nem você falou, é gostosinho. Mas para usar para eu acho legal, porque ele tem essa boa relação aí, né, de carbo, proteína, ele é bem legal e custa R$ 100, né? Sai bem mais barato aí do que os outros. Show. Vale a pena para usar numa sobremesa, né, alguma coisa assim, vale muito a pena. Show de bola. É isso aí, né? É isso.
Eu acho que sim, eu tenho um atendimento daqui 5 minutinhos. Eu acho que deu pra gente dar uma. Te agradeço, tá, meu irmão? Te agradeço pelo convite. Saiba que você pode contar comigo sempre aí, pessoal. Minhas mentoradas aí que não seguem o chefe, sigam ele, se inscrevam dentro dessa imersão que ele vai fazer. O chefe tem muita coisa para ensinar, principalmente nessa questão dessas sacadas de tipos de doces, de tipos de alimentos, na organização. Ele é muito bom nisso também, tá? Inclusive, eu prometi para minhas mentoradas, chefe, uma aulinha para elas sobre essa questão de organização. Acho que vou chamar você para a gente trocar uma ideia sobre isso, viu? Bora lá, vamos lá. Então assim, ó, sigam aí, tá, pessoal? Se inscrevam porque tem muita coisa para ensinar para vocês no dia a dia. Paulo, me segue aqui. Quem está aqui não conhece o Paulo, segue o Paulo, tá? Que sempre tem conteúdo de qualidade. Paulo, se agora você quiser ficar aí, eu tenho que dar um recado pro Paulo. Vai lá, eu vou sair. Se quiser. Eu tenho atendimento. Obrigado, gente. Valeu, beijo, irmão. Tamo junto. Obrigado pela presença aí. Valeu. Pessoal, e complementando aí, não esqueçam, tá? Que nós temos aí a imersão low carb 3.0, tá? Que eu vou ensinar como emagrecer de forma definitiva em 2023. Ter uma vida saudável comendo comida gostosa de verdade. Então se inscreva com o link na minha bio nos dias 30 de janeiro, 1º e dia 3 de fevereiro. Esses 3 dias vocês têm um encontro marcado comigo, tá? Então não marca nada nesses dias que vocês vão ter muito conteúdo, tá? Perguntaram ali sobre o whey da Essential Nutrition. Eu acho caro pra cacete. Eu acho muito caro. Sério. Assim, nesse ponto aí eu sou meio mão de vaca. Eu acho que eu faria, eu não sei, eu acho que eu prefiro trocar de carro a comprar um monte de whey deles. Eu acho muito caro. Nossa, é surreal. Mas a qualidade é boa, né? Dos ingredientes e tal. Mas eu acho muito caro, tá? Que curso, Flávia? Não tem custo por enquanto. Esse evento que eu estou convidando vocês, a imersão low carb, é 100% online e gratuito, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nessa live de hoje. Quem não assistiu até o final, volta depois. Quer dizer, quem não assistiu desde o início, volta lá, que a gente falou sobre várias coisas. E depois compartilhem também, escrevam para nós aqui nos comentários o que vocês acharam dessa live, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos e até a